Vamos dar início à nossa reunião, ao nosso culto evangélico. Procurando nos concentrar todos num só pensamento e num só sentimento, percebendo a presença dos benfeitores espirituais, dos dirigentes do plano espiritual do NEFA, a presença dos nossos anjos guardiães a nos envolver, a nos abraçar, para que possamos nos dirigir para o mais alto. Cristo Jesus, Mestre amado, louvado seja, Senhor, por toda a eternidade. Vem ter conosco nesta noite, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, para orar juntos, para refletirmos sobre a Tua mensagem, sobre o Teu Evangelho. Inspira a nossa Talita, que hoje abrirá o seu coração para nos dirigir as palavras, fruto da reflexão em cima do texto do querido benfeitor Emmanuel. Inspira a nós outros, para que tenhamos ouvidos de ouvir, para que ouçamos com a nossa alma, para que nos aproximemos mais de Ti. Com a Tua permissão, Senhor, com a Tua proteção e com a Tua inspiração, iniciamos o nosso culto desta noite, rogando para todos os nossos irmãos em humanidade, paz e bem, em Teu santíssimo nome, Senhor. Que assim seja. A gente acostumar, né? Não tá, não? Tá. E agora? Tá ligado, eu acho que é o... acho que tá... Liguei também. Falei. 1, 2, 1, 2. A voz dela é mais forte. Então, melhorou agora? Melhorou. Tá bom. Hoje nossa Talita vai falar conosco sobre a página escrita por Emmanuel, capítulo 10 do livro Ceifa de Luz, cujo título é Doentes em Casa. Baseado no versículo 15 do capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Colossenses, em que Paulo diz assim: "E a paz de Deus domina em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos." E nos diz o benfeitor: se abordasses agora o plano espiritual para lá da morte física, e aí encontrasses criaturas queridas em dificuldades, que farias? Aqui, talvez surpreendesses um coração paterno em frustração, mas além abraçarias um companheiro ou um associado, um filho ou um irmão,
carregando o resultado infeliz de certas ações vividas na Terra. Que comportamento adotarias se as leis divinas te outorgassem livre passaporte para as esferas superiores, facultando-te, porém, a possibilidade de permanecer com os seres inesquecíveis em tarefas de amor? De certo, estarias a decidir-te pela opção insoptável. Não desejarias compartilhar os céus com a dor de haver abandonado corações inolvidáveis à sombra transitória a que se empenham com os próprios erros. Reconhecê-lo-ias por doentes reclamando proteção. Demorar-te-ias junto deles na prestação do auxílio necessário. Referimos-nos à imagem para considerar que os parentes enfermos ou difíceis são criaturas, as quais, antes do berço em que te refizeste no plano físico, prometeste amparo e dedicação. Nascem no grupo familiar, realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possa assisti-los no devido refazimento. Entendemos no assunto que existem casos para os quais a segregação hospitalar demorada e distante é a medida que não se pode evitar. Mas, se tens contigo alguém a quem ames, ergues-te por teste permanente de compreensão e paciência no instituto doméstico, não afastes esse alguém do clima afetivo em que te encontres, sob o pretexto de asserenar a família ou beneficiá-la. Guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações, e não lhes decretes o exílio, ainda mesmo a preço de ouro. Apoia-os, qual se mostrem as necessidades e lutas que lhes marcam a existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus, em tarefas sob a tua responsabilidade, ante a assistência e a supervisão dos mensageiros de Deus. Assim passamos para a Thalita. Boa noite a todos. O amado Jesus nos ampare no ensinamento dessa noite. Ele abra nossa mente, os nossos corações, porque para além de compreender o certo, é preciso fazer o certo, né? E fazer o certo é o que normalmente é mais difícil. E esse convite, na verdade, não acho que seja um convite de Emmanuel, não. É um chamado à nossa responsabilidade, né? Ele vem nos dizer que nós temos, sim, responsabilidade para com as pessoas que nos cercam, né? Às vezes a gente se pergunta o porquê de estarmos vivenciando determinadas experiências, sobretudo dentro do lar, né? Naquela reunião que é mais próxima e que, portanto, às vezes exige de nós muito mais paciência, muito mais sabedoria e muito mais compreensão. E o título do texto é Doentes em Casa. E quando eu estava refletindo sobre o texto de Emmanuel, obviamente que ele fala da nossa responsabilidade para com o outro. Mas é preciso que a gente considere também que nós estamos nessa condição de pessoas doentes. Talvez não, né, aquele doente que esteja naquele momento precisando do suporte, a doença física ou aquela doença moral que é mais visível, que é mais latente. Mas todos nós estamos nessa condição de pessoas doentes, né? E ter isso em mente é importante para abrandar os nossos corações na hora de olhar para o próximo, aquele que está do nosso lado e que talvez esteja sofrendo de um outro tipo de doença, que não a mesma que nós. Então, embora Emmanuel nos fale sobre a responsabilidade que nós temos com o outro, eu acho importante a gente refletir sobre a nossa condição também, né? Para que a gente não se coloque nesse lugar daquele que apenas ajuda ocasionalmente e muito certamente vamos estar também naquele lugar daquele que precisa ser ajudado. E a gente precisa ter isso em mente por quê? Porque isso faz parte de um dos mandamentos mais importantes
né? É o que rege a nossa relação com as pessoas, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? E a gente ter essa consciência da nossa fragilidade vai nos dar um pouquinho mais de empatia com a fragilidade do outro. E é por isso que eu acho importante a gente expandir um pouco essa mensagem que Emmanuel veio nos trazer e pensar em nós mesmos, né, enquanto pacientes, né, nessa condição de pessoas que também estamos precisando de ajuda. Bom, e eu acredito que esse mandamento, Mateus nos diz que nele está contido, né, todos os profetas e toda a lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E em algumas outras reuniões aqui, nós já falamos do que é esse amar ao próximo como a nós mesmos, né? Desejar para o outro, querer para o outro, fazer com o outro aquilo que nós queremos que o outro faça com a gente, né? Não necessariamente aquele outro que a gente está fazendo, mas quem sabe algum outro lá na frente, porque a vida é assim, né? E a gente ter isso em mente abre o nosso pensamento, a nossa reflexão para esse olhar que a gente precisa ter com aquele próximo que está ali precisando do nosso auxílio. E aí Emmanuel ele começa o texto contando uma história que eu imagino aqui, não há dúvidas, né? Quando você vê uma pessoa querida precisando de ajuda, é muito natural você estender a mão, você querer estar perto, você querer enfrentar a adversidade junto com aquela pessoa, e, em alguma medida, até dividir a dor, né? Isso é muito comum. E aí ele conta, né, esse início do texto, dizendo que se nós estivéssemos, né, no mundo espiritual, com uma possibilidade, né, de evoluirmos para um mundo mais evoluído mesmo, né, de caminharmos, de darmos um passo no nosso processo evolutivo. E naquele momento a gente percebesse um ente querido precisando da nossa ajuda. Nós ficaríamos, né? Que atitude se toma diante de uma situação dessa? Quando o nosso filho precisa de ajuda, né? Quando o nosso pai precisa de ajuda, quando aquele amigo querido está precisando de ajuda. E aí é nesse pensamento para a gente tentar aproximar qual é a relação que Emmanuel faz quando ele fala desses entes queridos. E ele diz que não há dúvidas, né, no que fazer. É ajudar, é estar próximo. E aí ele usa essa analogia que ele faz, né, ao mundo espiritual, as nossas relações materiais. E aí ele nos pergunta, o que é que nós vamos fazer com as nossas relações materiais? E aí a gente sabe que na família, quando a gente fala de ente querido, o Evangelho ele também ele é fantástico nessas observações sobre o nosso dia a dia, né, enquanto criaturas encarnadas. Ele faz uma distinção muito real sobre a parentela corporal, né, material, e a parentela espiritual. A gente sabe que nem sempre, dentro das famílias, estão todos os afins. Às vezes, ali estão as pessoas que precisam realizar os seus resgates, né, passar pelas suas provas de maneira mais acentuada. Isso é uma realidade. Então, quando a gente fala do filho, do pai e da mãe, no nosso imaginário, a gente entende como uma relação afetiva. Mas a realidade é que nem todas as famílias vivenciam essas experiências encarnatórias de afetividade com seus entes mais próximos, né? E é nessa conjuntura, né, dessas tantas possibilidades que Emmanuel nos convida à reflexão. E ele traz uma informação que eu acho fantástica, e isso é muito importante no Evangelho, que é responsabilidade. Nós precisamos internalizar que nós temos responsabilidade com nós mesmos e com os outros também, né? E ele traz isso muito explícito no texto, né? Quando você tem alguém próximo, algum familiar que precisa de ajuda, você tem ali a responsabilidade também para com essa pessoa. Ele coloca, inclusive,
que essas relações, muito possivelmente, se deram no mundo espiritual, e essas pessoas vieram ali próximas naquela família por desejo, né, por convite, é o que ele traz. A gente sabe que não necessariamente, né? Não necessariamente há uma escolha direta, mas com certeza há uma necessidade de vivenciar aquela experiência com aquelas pessoas. Então, isso nos traz responsabilidade. E o texto de Emmanuel também é sobre responsabilidade, é sobre entendermos que a gente precisa fazer um esforço nesse sentido. Quando a gente tem um familiar que está precisando de ajuda, seja uma doença física, a gente sabe que existem doenças que não adoecem só a pessoa, adoece uma família inteira. E é muito duro passar por esses processos, né? Mas também as doenças morais, né? Aqueles vícios que às vezes estão impregnados ali nas relações familiares e que é muito mais doloroso, às vezes, do que uma doença física. E como lidar com isso, né? Até que ponto é preciso estar com a mão estendida? Até que ponto é preciso acolher essa pessoa? Existe um ponto, né? E aí eu acho que a grande reflexão da noite, Emmanuel nos diz que existem situações em que o convívio realmente é muito difícil, né? Então, o afastamento ele se torna inevitável. Mas que é preciso que a gente entenda que isso não é um argumento, isso não deve ser a regra, né? A gente não pode usar para tudo e para todos, o convívio é muito difícil, então cada um para o seu lado e a amizade não continua. Não funciona dessa forma, né? A gente precisa exercitar a paciência, exercitar a compreensão, exercitar o olhar de empatia com o outro. E quando tudo isso não tiver um efeito real, e a gente realmente perceber isso, é uma avaliação muito individual, muito particular e muito pessoal, de que essa convivência, talvez ela não seja ideal naquele momento, nos resta algo que é muito importante. E eu acho que a gente precisa recorrer muito a esse algo que é muito importante, que é resultado da misericórdia de Deus com a gente, que é a nossa capacidade de orar, né? Quando a gente diz assim, eu não consigo mais conviver com aquela pessoa, oremos por ela, por nós, pela relação, para que a gente consiga, em algum momento, fazer com que essa convivência dê certo. E essa oração ela é fundamental para tocar os corações, né? É um ato de humildade, de entender da nossa fragilidade, da fragilidade do outro. Então, se a gente não pode fazer mais nada prático, que a gente consiga orar, né? Orar de verdade. Mas, como eu disse, essa não deve ser a prática, essa não deve ser a rotina, né? A não convivência, o não conseguir lidar com o outro, não deve ser a rotina. A gente precisa se esforçar nesse sentido. E é a essa responsabilidade que Emmanuel nos convoca. E ele fala algo no final do texto que eu acho fantástico e acho que é uma coisa que eu vou procurar me lembrar com mais frequência, que a gente precisa se lembrar com mais frequência. Quando a gente olha para o outro e quando a gente olha para a gente mesmo. Porque, às vezes, a nossa incapacidade de lidar com algo é tão grande que a gente não consegue lidar nem com a gente mesmo. Né? É difícil suportar a si mesmo, né? Diante das coisas que, às vezes, a gente pensa, que a gente deseja e que a gente sabe que não é exatamente, ou pelo menos não é de forma alguma, o ensinamento que o Cristo nos traz. E aí ele diz no final, e que eu acho que vale a pena a gente ter em mente, que todas as criaturas são tesouros de Deus. Nós, o nosso próximo, aquele próximo bem difícil, né? Eu acho que todo mundo aqui internamente, cada um lembra de um próximo que é bem difícil, é uma criatura de Deus. A gente precisa ter isso em mente, porque quando a gente enxerga no outro, essa criatura divina que nós somos também, a gente pelo menos vai conseguir fazer uma oração por ele, uma oração sincera, uma oração fraterna. E isso, para mim,
é o ensinamento mais fantástico, porque o Evangelho é isso. O Evangelho ele vem nos dar o caminho, né, para a gente chegar. Cada um dentro do seu tempo e da sua condição moral, mas a gente precisa estar nessa caminhada. E a gente precisa, cada um, dentro da sua intimidade, encontrar esse caminho. E ele diz que cuidar do próximo é cuidar do tesouro de Deus. Então, que a gente tenha isso em mente na hora de acolher o nosso próximo mais difícil, porque acolher o próximo bacana é muito fácil, né? Faz parte da nossa rotina. Mas que a gente tenha esse olhar de criatura de Deus, de tesouro de Deus, para o nosso próximo mais difícil. E com nós mesmos, também não somos tão fáceis assim, né? A gente tenha isso em mente para facilitar o nosso olhar empático para o outro, reconhecendo no outro também algo de nós e muito de Deus, que é o que a gente precisa de maneira mais intensa. Eu acho que é a grande reflexão da noite. Deus nos abençoe sempre, gente.